Olá pessoal, tudo bem? Esse vai ser mais um vídeo do canal sobre cálculos manuais de testes estatísticos. Hoje especificamente a gente vai falar sobre o cálculo manual do teste não paramétrico de Wilcoxon, que é um teste que permite comparar duas amostras dependentes, ou seja, amostras relacionadas. Já vou aproveitar para pedir se você curte esse tipo de conteúdo de cálculos manuais de testes estatísticos, por favor, curta os vídeos e comente para eu saber que tem essa demanda e aí eu me organizo para fazer mais vídeos nesse estilo, ok? Bom, então vamos lá. Antes de tudo, é importante a gente entender de qual teste de Wilcoxon nós estamos falando aqui. Aqui a gente está falando do mais clássico deles, que é o teste de Wilcoxon para postos e para amostras pareadas, certo? Então, você vai encontrar esse teste de Wilcoxon também chamado como testes de postos de Wilcoxon para amostras pareadas. Já vou mostrar o nome dele em inglês, mas é a esse teste que estamos nos referindo, ok? Em inglês, você vai encontrar como Wilcoxon Signed Rank Test. Cuidado, porque existem outros testes que recebem o nome de Wilcoxon, como é o caso do teste de Mann-Whitney, que pode ser chamado de teste de Mann-Whitney, mas também pode ser chamado de Wilcoxon Mann-Whitney Test, ou ainda pode ser chamado de Wilcoxon Rank Sum Test, certo? Então tem o Wilcoxon Signed Rank, que é o que a gente vai ver aqui, e tem o de Mann-Whitney, que pode ser chamado de Wilcoxon Rank Sum Test, que foi inclusive o teste que eu fiz inaugurando essa série de vídeos de cálculos manuais. Então já existe o vídeo de cálculo manual de Mann-Whitney aqui. Existe ainda um teste de sinais que também não se encaixa no que a gente vai ver aqui. Então a gente vai ver especificamente esse que envolve postos e envolve amostras pareadas. Então vamos lá. O teste de Wilcoxon, ele permite comparar duas amostras relacionadas, pareadas, ou seja, em geral, quando as informações vieram de um mesmo sujeito. E esse teste, ele pode ser utilizado quando a gente tem variáveis numéricas, e é legal que ele é um teste ótimo para usar quando a gente tem variáveis discretas, né, que não são variáveis numéricas contínuas. E ele até pode ser utilizado se a gente tiver variáveis ordinais, só que isso é um pouco mais controverso, porque para a gente conseguir utilizar o teste de Wilcoxon para variáveis ordinais, e você vai encontrar na literatura um monte de lugar falando que ele pode ser usado para variáveis ordinais. Mas a gente só vai poder utilizar esse teste para variáveis ordinais se for possível assumir o seguinte, que a diferença entre, por exemplo, uma dor 3 e 4 é a mesma diferença entre uma dor 5 e 6. O que é um pressuposto aí meio forte para a gente assumir em muitas das situações que a gente usa variáveis ordinais. Então ele é um pouco mais controverso nesse caso da gente pensar em variáveis ordinais. E você vai entender o porquê. Porque o que a gente vai fazer aqui é se basear nas diferenças entre antes e depois. Então, o teste de Wilcoxon acaba sendo calculado com base na magnitude das diferenças. Então, só faz sentido a gente utilizá-lo se, por exemplo, a gente puder considerar que a diferença ali entre uma dor 3 e uma dor 4, que seria 1, né, é exatamente a mesma de uma diferença entre uma dor 6 e uma dor 5, que também seria 1. Se não for possível assumir isso, realmente a gente não pode usar o teste de Wilcoxon. Então, cuidado com isso. É claro que nesses casos que você tem uma variável ordinal e você não pode assumir que essas diferenças são iguais, né? Então que a gente tem essa mesma diferença nas escalas, a gente fica muito mais restrito. O único teste que vai se encaixar aí é um teste que inclusive eu nunca falei por aqui, mas pretendo falar, que chama teste de sinais. E esse é um teste que tem muito menos poder estatístico que o teste de Wilcoxon que a gente vai ver aqui, tá? Lembrando que poder estatístico é aquela capacidade de detectar um efeito caso ele exista. Ok, dito tudo isso, vamos para a nossa análise. Então, vocês vão ver que eu coloquei aí dados que eu chamei de pré e pós. Estou imaginando um exemplo muito parecido com o que eu já fiz aqui com vocês no SPSS e no R,
que seria um exemplo de quantidade de convulsões por dia, então estou falando de uma variável numérica discreta, antes e depois de um tratamento com um anticonvulsivante, com um medicamento que trata convulsões. Então, a gente tem os dados das mesmas pessoas antes e depois desse período de tratamento. Então, por exemplo, a primeira pessoa, ela tinha 4 convulsões por dia antes do tratamento e depois ela teve 3. A segunda pessoa tinha 3 e se manteve com 3, né? E a gente quer saber se existe diferença do pré para o pós, usando um teste não paramétrico, ok? Para começar o nosso cálculo do teste de Wilcoxon, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar as diferenças entre o pré e o pós. Então, a gente vai fazer aqui esse cálculo da diferença. Então, eu vou pegar o pós e fazer menos o pré, ok? Veja que, por exemplo, o primeiro caso deu menos 1, porque eu fiz 3 menos 4, menos 1. 3 menos 3, 0. 3 menos 5, menos 2. 1 menos 2, menos 1. 1 menos 1, 0. 3 menos 2, 1. 2 menos 1, 1. 2 menos 3, menos 1. 2 menos 6, menos 4. E 5 menos 8, menos 3. E com isso a gente encerra o nosso cálculo. O teste de Wilcoxon, ele se baseia em postos, ou seja, que é o que em inglês a gente chama de ranks, né? E aí às vezes a gente usa o termo abrasileirado aí, ranks. Então a gente vai ter que ordenar, certo? Os ranks são isso, são essa ordem. E a gente vai ordenar não os valores pré nem os valores pós, mas os valores de diferença. Só que tem um detalhe, a gente não vai ordenar os valores de diferença da forma como eles estão aí, com negativo e positivo. A gente vai ordenar os valores de diferença absoluta, certo? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é tirar o módulo desses valores. Então, vai ficar tudo positivo, né? Vamos lá, fica aí, ó, 1, 0, 2, 2, nananã. Pode ver que basicamente eu só tirei o sinal. Agora sim, a gente tem a diferença absoluta e essa diferença absoluta vai ser ordenada para a gente pensar em postos. Então, coloquei aí em ordem as diferenças absolutas. Então, vejo que a gente tinha 2 zeros, comecei pelo 0. A gente tinha 5 valores 1, então todos os 1s aí. E aí, 1, 2, 1, 3 e 1, 4, ok? Agora que a gente ordenou essas diferenças, a gente vai atribuir posições, postos, a elas. Importante dizer que os zeros não são incluídos. Então, se não teve diferença do pré para o pós, isso não entra na nossa conta. Então, a gente vai pular aí os 2 zeros. E a gente vai começar a partir desse 1. Então, a gente vai atribuir os valores sequenciais, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Só que tem um detalhe importante aqui. Veja que quando eu coloco esses números sequenciais de posição, eu estou atribuindo valores diferentes para os diferentes 1s. Só que se é tudo 1, tudo tem que ocupar a mesma posição. Então, o que a gente faz? Se a gente tem aqui 5 valores 1, eles têm que ter exatamente os mesmos postos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses números sequenciais que a gente atribuiu e a gente vai calcular uma média entre eles. Então, vou calcular aqui uma média entre 1, 2, 3, 4, 5, tudo isso dividido por 5. Se você fizer essa conta, isso vai dar 3, ok? Então, essa soma aí dá 15, quando você divide por 5, dá 3. Isso quer dizer, então, que ao invés de considerar os postos 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai considerar que todos esses valores 1 ocupam o posto 3. Se houvesse mais empates, né, então mais valores iguais, por exemplo, se eu tivesse 2 valores 2, eu faria o mesmo raciocínio, o mesmo esquema, tá? Aqui, como só teve empate no 1, beleza, vamos seguir a vida. Agora, o que a gente vai fazer é colocar esses postos aqui no nosso mini banco de dados à esquerda. Então, vamos lá. Vou agora atribuir os postos de acordo com o que a gente calculou. Então, por exemplo, o primeiro valor, a diferença absoluta é 1, então o posto é 3. O segundo é 0, então a gente vai pular. O terceiro é 2, a gente sabe que o posto é 6. Aí o quarto é 1, posto 3. O quinto é 0, vamos pular. O sexto é 1, o sétimo é 1 e o oitavo é 1, então eu sei que é tudo 3. O penúltimo valor aí é 4, a gente sabe que o posto referente a isso é 8.
e o último valor é 3, posto referente a ele, 7, ok? Então, pronto. Agora, o que a gente vai fazer é considerar quais desses postos se referem a diferenças positivas e quais deles se referem a diferenças negativas. Então, vamos lá, a gente vai primeiro considerar todos que são diferenças positivas. Veja que a gente tem apenas 2 postos cuja diferença original ali, antes da gente tirar o sinal, era positiva, tá? Que são aqui esses 2 postos referentes a diferença igual a 1. Então, a gente vai somá-los. Como os dois correspondem a 3, a soma vai dar 3 mais 3, 6. E depois a gente vai fazer a soma dos postos negativos. Então, todos aqueles cuja diferença não absoluta era negativa. E aí tem bem mais, né? Então, todos esses que eu destaquei aqui. Então, a gente vai somar todos os postos. Veja que eu não estou somando as diferenças, eu estou olhando para a diferença só para analisar o sinal. Mas o que eu vou trabalhar não é com aquele valor absoluto de diferença, nem com a diferença em si, é com os postos. Então, vamos somar ali, ó, 3 mais 6 mais 3, mais 3, mais 8 mais 7, que vai dar aí 30, ok? Então, a gente tem um T positivo de 6 e um T negativo de 30. Outra coisa que a gente vai usar para fazer a conta é o tamanho da nossa amostra. Aqui eu peguei uma amostra bem pequenininha, se você contar aí a gente tem 10 pessoas, então o nosso N total são 10. Mas uma coisa importante é que para entrar nos nossos cálculos, a gente não vai usar esse N total, esse N do qual a gente partiu. A gente vai usar o N que foi utilizado para calcular os postos, ou seja, nós vamos excluir aqueles indivíduos que a diferença absoluta foi 0. Eu chamei aqui de NSZ, que seria N sem zeros. Eu que inventei isso, mas só para você lembrar que a gente não está usando o N total. A gente vai usar esse N excluindo os casos que o resultado foi 0. Então, a gente vai guardar essas informações aqui no canto para a gente começar a calcular, de fato, a nossa estatística teste que vai ser usada para tomar decisão. O teste de Wilcoxon vai ter como hipótese nula que a mediana das diferenças é 0. Ou seja, eu estou pensando aqui naquelas diferenças antes de eu tirar o módulo, aquelas diferenças positivas e negativas, e ele tem como hipótese nula que a mediana daquelas diferenças é estatisticamente igual a 0. E hipótese alternativa que a mediana daquelas diferenças é estatisticamente diferente de 0. Ou seja, se a gente pensar de outra forma, seria a hipótese nula estaria nos dizendo que não existe diferença entre os grupos pareados, no nosso caso ali o pré e o pós. Então, não teve diferença nas quantidades de convulsões do pré para o pós. Enquanto que a hipótese alternativa estaria nos dizendo que existe uma diferença estatisticamente significativa, ok? Para calcular o teste de Wilcoxon, a gente vai obter um valor de W. Então, a gente vai calcular um valor de W e a gente vai comparar esse valor de W calculado com o valor de W crítico que vem de uma tabela de distribuição W. Se o nosso valor calculado for menor que o W crítico, a gente vai rejeitar a hipótese nula. Portanto, vamos considerar que a mediana das diferenças é estatisticamente diferente de 0. É importante chamar a atenção de uma coisa aqui, que quando a gente trabalha com teste não paramétrico, esse raciocínio em geral se inverte. Então, normalmente, quando a gente faz teste T, por exemplo, a gente vai comparar e a gente vai rejeitar a hipótese nula se o valor calculado for maior que o valor crítico. E para o teste não paramétrico isso inverte mesmo, tá? Então, a gente vai rejeitar a hipótese nula se o nosso valor calculado for menor que o nosso valor crítico. O nosso W calculado, ele vai ser o mínimo entre o nosso T mais e o nosso T menos, ou seja, a nossa soma dos postos positivos e soma dos postos negativos. No nosso caso, como o T mais é 6 e o T menos é 30, a gente vai calcular aí, vai considerar que o W calculado é 6. E a gente vai então comparar esse W calculado com o W crítico. Para isso, a gente vai usar uma tabela das distribuições de W e a gente vai ter que considerar, para encontrar o valor crítico ali na tabela, qual o nosso N e qual o nosso nível de significância. Mas atenção, a gente vai incluir aí na tabela o N sem os zeros, então o N dos postos, certo? Então aqui a gente vai pensar em 8, não em 10.
E como nível de significância, eu vou usar aqui o nível de significância padrão de 5% bicaudal. Então, a gente vai procurar ali na tabela com o nível de significância 0,05. Essa é uma tabela que eu peguei aí do site realstatistics.com, que é um site que eu acho muito legal. Tem muito recurso e é o site do desenvolvedor de um suplemento para o Excel que faz testes estatísticos. Então, a gente vai, com base nessa tabela, encontrar o nosso W crítico. Como eu falei para vocês, a gente vai considerar nosso N igual a 8. Então, eu vou olhar a linha referente ao N de 8 e eu vou considerar a coluna referente ao nível de significância, ou seja, ao valor de alfa que eu estou considerando. Nesse caso, vou considerar 5%, portanto, 0,05. Então, eu vou achar a coluna referente a 0,05 e veja que a intersecção entre essa linha e essa coluna é o valor 3. Então, 3 é o meu valor crítico. Lembre-se que a gente rejeita a hipótese nula se o nosso valor calculado for menor que o nosso valor crítico, e não é o caso aqui. Então, no nosso caso, como o nosso valor calculado foi maior que o valor crítico, a gente não vai rejeitar a hipótese nula e, portanto, a gente não tem evidências de que a mediana das diferenças é diferente de zero. Então, a gente vai considerar que a mediana das diferenças não é estatisticamente diferente de zero. Ou ainda, em outras palavras, pensando em termos práticos, que a gente não tem uma diferença estatisticamente significativa do pré para o pós, ok? É possível, além de fazer essa análise baseada ali na comparação do W calculado com o W crítico, é possível a gente calcular a partir desses valores de somas de postos um valor de Z. O Z mesmo, aquele Z que a gente depois consegue comparar com uma tabela de distribuição Z ou consegue a partir dele calcular um valor de P. Como esse Z é calculado? Então, esse Z ele é calculado por uma fração e na parte do numerador a gente vai ter um valor de V, já vou explicar para você o que é, menos a esperança de V, também vou explicar como a gente calcula. Tudo isso dividido pela raiz da variância de V. Então, vamos lá. Quem que seria o V nessa história? O V nessa história seria o valor de T+, ou seja, da soma dos postos positivos, que no nosso caso é 6, então nosso V vai ser 6. A esperança de V, ela vai ser dada por N vezes N mais 1 dividido por 4. Mas atenção, esse N que vai entrar aí na conta da esperança do V não é o nosso N total, não é aquele N do qual a gente partiu, e sim é o N que está desconsiderando os casos com diferença zeros. Então, seriam ali o NSZ, que eu chamei aí, o N sem zero, ok? Então, a gente vai colocar o 8 aí nessa conta. Então, vai ficar 8 vezes 8 mais 1, né, 9, dividido por 4. O que vai dar um resultado de 18. Então, vou substituir aí por 18. Por fim, entra a variância de V. A variância de V é também baseada nesse N. Então, ela vai ser N vezes N mais 1 vezes 2N mais 1, tudo dividido por 24. Então, lembrando que é o nosso N sem zero, vou substituir tudo por 8. Vai ficar 8 vezes 8 mais 1 vezes 16 mais 1, dividido por 24, uma conta que vai dar 51. Mas atenção, essa é a variância de V. E veja que o denominador da fórmula não é a variância de V, e sim a raiz da variância. Então, a gente ainda vai ter que tirar a raiz de 51, que dá ali 7,14. Arredondando, né? Então, colocando aí 7,14, a gente vai chegar a um valor de Z de menos 1,68. Esse valor de Z pode ser comparado com o valor crítico de Z. Existe uma tabela Z, assim como existe a tabela ali para os valores de W, e eu posso comparar com o valor crítico. Como aqui eu estou usando o nível de significância 5% bicaudal, é um valor muito típico, né? Eu nem vou pegar a tabela, mas é o valor crítico de 1,96. Então, a gente vai comparar esse 1,68 com o valor crítico de 1,96. Então, lembrando, nosso valor calculado é menos 1,68. E se o nosso Z calculado, e agora eu estou pensando em módulo, portanto, estou ignorando o sinal, se esse valor for maior que o Z crítico, a gente rejeita a hipótese nula. Se ele for menor, a gente não rejeita.
veja que muda a ordem, né, em relação ao que a gente pensava lá para o W do Wilcoxon. Agora a gente vai rejeitar a hipótese nula se o Z calculado for maior que o Z crítico, tá? Nosso Z crítico, como eu comentei com vocês, vai ser 1,96 e, portanto, no nosso caso, a gente não vai rejeitar a hipótese nula porque nosso Z calculado é menor que o nosso Z crítico. Então, veja que, usando a estratégia do Z ou usando a estratégia do W, a gente acabou chegando a uma mesma conclusão de não rejeitar a hipótese nula. Portanto, nossa conclusão continua que a mediana das diferenças não é estatisticamente diferente de zero. Então, a gente não tem uma diferença estatisticamente significativa do pré para o pós. A partir desse Z calculado, a gente consegue também calcular um valor de P usando a distribuição Z. A gente consegue fazer isso usando R, usando o Excel. Aqui, para ficar mais acessível, eu vou colocar como que a gente faria usando o Excel. Para isso, a gente usaria uma função do Excel que é a dist.normp.n, que se baseia na distribuição normal padrão, né, padronizada. E aí a gente vai fazer 1 menos essa função. A gente vai incluir como argumento dessa função o Z calculado em módulo, então no nosso caso 1,68, e vamos colocar ali o outro argumento, vai ser verdadeiro. E no final, a gente vai multiplicar tudo isso por 2, porque a gente está fazendo aqui um teste bicaudal, tá? Isso vai gerar aí um valor de P de 0,093. Veja que 0,093 é um valor de P que, se a gente comparar com o nosso nível de significância, que é o 0,05, ou ainda pensando com 3 casas decimais, 0,050, o valor de P que a gente calculou aí é maior que o nosso nível de significância. Então, novamente, a gente chegaria à mesma conclusão de não rejeitar a hipótese nula e seguir ali com a hipótese de que as medianas das diferenças são estatisticamente iguais a zero, tá? Importante fazer aqui um recorte e dizer que, no nosso caso, a gente teve empates. Quando a gente tem empates, existe uma sugestão de correção para o cálculo do Z. Então, o cálculo do Z que eu te mostrei até agora está desconsiderando empates, mas quando você faz um teste de Wilcoxon num software estatístico, no R, na SPSS, no próprio Excel, ele vai avaliar se tem empates e caso tenha, o Z calculado vai ser calculado usando uma correção para esses empates. Empates em inglês chama ties, né? Essa palavra que você está vendo aí na tela, T-I-E-S. Como que a gente faz essa correção? Então, vou resgatar ali os valores que a gente estava usando para fazer o cálculo, né? A soma dos postos positiva, soma dos postos negativa, o N sem zeros, o valor de V, o valor de esperança de V e o valor de variância de V. O que muda no cálculo do Z, se a gente for usar essa correção para empates, é a variância do V. E a gente vai usar, então, no cálculo, uma variância corrigida. Essa variância corrigida, ela nada mais vai ser do que a variância que a gente já calculou com uma correçãozinha. Nesse caso, vai ser menos t ao cubo menos t dividido por 48. Até aí tudo bem, mas o que é esse t, né? O que vai ser esse t que entra na fórmula? Ele vai ser a quantidade de postos que estão empatados ali com o mesmo valor. Então, vamos resgatar ali a parte que a gente calculou os postos para entender isso. Quando a gente calculou os nossos postos, a gente viu que tinha ali 5 valores 1, portanto, empates, certo? Diferenças idênticas, empatadas. E a gente calculou ali os postos fazendo a média daquela ordem, né? Que chegamos aí no valor 3. Como esse valor 1 aparece 5 vezes, eu tenho 5 empates, o t que vai nessa fórmula da correção vai ser 5, certo? Aqui eu só tenho um valor empatado, que é o 1. Mas imagine que, por exemplo, eu tivesse 2 vezes aparecendo o 3. Se acontecesse isso, se eu tivesse 2 vezes o 3 aparecendo, eu teria mais um pedacinho dessa fórmula, que seria mais um menos t ao cubo menos t sobre 48, e aí eu substituiria esse t para 2, que é a quantidade de vezes que o 3 repetido apareceu, ok?
Então, no nosso caso, como a gente só tem um posto empatado e ele aparece 5 vezes, a gente vai usar um t igual a 5. Então, a nossa variância corrigida vai ser 51, que era a variância original, menos 5 ao cubo, menos 5 dividido por 48, o que vai dar uma variância corrigida de 48,5. E aí, para calcular o novo valor de z, a gente vai substituir os valores na fórmula, mas agora colocar a variância corrigida. Então, se eu dividir aí por raiz de 48,5, eu vou chegar no valor de z de menos 1,72, ou seja, bem parecido com o que a gente tinha calculado, vamos acabar chegando na mesma conclusão de não rejeitar a hipótese nula, mas ele dá um pouquinho diferente. Então, se você calcular por um software, provavelmente esse é o valor de z que você vai obter, ok? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês estejam curtindo essa série de vídeos. Por favor, comentem aqui para eu ter uma ideia se existe essa demanda mesmo. Como sempre, eu vou pedir para, se você curte esse conteúdo que eu publico por aqui, você curtir os vídeos, se inscrever no canal, ativar as notificações para ser avisado quando eu publico vídeos novos e, por favor, comentar. Todo esse engajamento é super importante para ajudar o canal a continuar a crescer. Além disso, eu publico conteúdo de estatística também lá no Instagram, no @estatísticaaplicada, e também no blog. Eu sempre deixo o link do blog aqui na descrição do vídeo. Lá eu tenho uns textos mais longos para a gente conseguir aprofundar alguns conceitos. Então é isso, pessoal. Até a próxima!